mundo ele está embriagado? Como é que a irmã tem essa visão? O mundo está... essa palavra é para os dias atuais? É para nós mesmo, agora? Ou é para depois? Fica à vontade, meu Maria Pacheco. Shalom de Alcha a todos meus irmãos, irmão Roberto, irmão Regi, irmão Gilsomar, irmão Breno e o irmão Lucas. Aleluia. E a todos os irmãos que estão nos acompanhando no chat, né? E a todos que estiver ao alcance da nossa voz, Shalom de Alcha com a boa noite a todos. Louvado seja Yahweh. Então, amado, o mundo está embriagado hoje, né? É tremenda esta pergunta. E essas palavras são para os dias atuais. A resposta, podemos dizer que podemos dizer que uma boa parte das pessoas, ou uma parte grande das pessoas, elas estão embriagadas, sim. O homem, por sua vez, né, ele é influenciado pela maioria, né? Diz que o homem é de acordo com o meio que vive, né, ali. Ele, por sua vez, ele é influenciado pela essa maioria. E isto é em vários segmentos da vida. O irmão Roberto falou ali sobre a televisão, né? São as mídias, principalmente nas mídias, que as mídias são como formadores de opiniões. Estão aí. E as pessoas tomam um partido para o lado, toma partido para o outro e fica dessa maneira. Neste caso, nós devemos ter muito cuidado, né? Principalmente da mídia, porque eu, quando era criança, eu morava no interior, e quando eu nunca esqueço disso, quando eu era pequena, disse, olha, vem aí um aparelho que vai ser usado, tudo que passa nele é mentira. Dizia mesmo assim. Eu nunca esqueci disso, né? Então, nós devemos, né? Porque, veja só, nós devemos, neste caso, procurar com muito cuidado a veracidade dos fatos, pois a palavra do Eterno nos adverte. Ela disse, ai daqueles que chamam bem de mal e mal de bem, e põe a luz como treva e as trevas como luz, e que por seu suborno declara o justo culpado e tira o direito do justo. Aí está, né? Então, lá se conta uma história, na mídia se conta uma história, e você depois toma um partido e você começa, às vezes, sem saber a verdade e tomar partido por um lado, e podemos estar iguais àquele povo que colocou a mentira, que colocou o erro, apontando para A, B e C. Né? Então, esse cuidado que devemos ter é muito grande. E a gente vai ver o poder dessa mídia, ela é tão forte, tão grande. Um exemplo mesmo, vamos ver um exemplo aqui, né? Exemplo do medo da morte. Um exemplo. Né? A Eclesiastes 3:11 diz que Yahweh fez tudo no seu tempo, né? E ele fez tudo ao seu tempo e também pôs a eternidade no coração do homem. Quando Yahweh pôs aquela eternidade no coração do homem, a gente sabe que houve questões aí e que houve um pavor no povo, um medo, um pavor. E ali o povo foi tudo induzido. A gente sabe da história, no final não foi um final bom. Um final bom, né? Porque foi influenciado pela maioria, né? Então, nós devemos estar muito atentos, procurar com detalhes as coisas, as veracidades das coisas, tudo. E nessa questão do medo também, amado, nessa questão do medo de morrer, ai, vamos, olha, corre para cá, todo mundo, porque senão vai morrer, vai, vem todo para cá. Fica aquele negócio, né? Aquele medo, batendo na pessoa e a pessoa se encurrala com medo da morte. Então, nessa questão de medo, também teve até na parte religiosa, no parte do sistema religioso. Né? A gente vê aqui, nas eras das igrejas em Apocalipse, vimos a perseguição. A gente viu a perseguição ali a Esmirna, né? A Esmirna, né? Ali, Apocalipse 2, deixa eu abrir aqui, Apocalipse 2, do 8 a 11, que diz assim, a gente vê aquela perseguição. O anjo da igreja que está em Esmirna escreve, este diz, o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu, Yahshua Mashiach.
Eu sei as tuas obras, tribulações, a tua pobreza, mas és rico. A blasfêmia dos que dizem, e Aldim não são, mas são sinagoga de Satanás. Não tem mais coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. 10 dias, um ano é como 1000 dias como um ano. Né? Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Ruá diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. E aqui a gente vê, né? Aquele povo ali, muitos ali fiéis e morreram e entregaram. Essa passagem, amado, é tão importante. Ele disse, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Como o irmão falou, que na religião houve o engano, e muitos estão no engano, e muitos ainda não têm despertado, e ao ter chamado o povo despertado, vai chegar um tempo que a pessoa tem que decidir, ou a vida ou a morte. Porque diz, se alguém quiser, nesse dia, se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la. E se alguém perder a sua vida por amor a mim, e Alcha disse, salvá-la. Então, está aí. Quando acontecer a grande tribulação, né, essa igreja de Esmirna, ela não ia sofrer o dano da segunda morte. Ela ia receber a coroa da vida. E aqueles que não forem no arrebatamento, no primeiro arrebatamento, que forem ficar, eles têm que levar uma coisa. Não tem mais aquele que faz mal ao corpo, mas não pode fazer mal à alma. Eles têm que ter em mente isso. De que se ficar aqui, tem que provar ali a sua fidelidade até o fim e ser fiel até a morte, porque Iau vai te dar a coroa da vida. Louvado seja Iau. Então, amado, quando chegamos, né, aqui na igreja de Pérgamo, o que foi que aconteceu? Na igreja de Pérgamo, vamos voltar aqui em Apocalipse de novo, louvado seja Iau, Apocalipse 3:12, nós vamos voltar aqui, louvado seja Iau aqui, Apocalipse 3:12, a gente vai voltar e vai ver aqui o que é que diz, né? O que foi que ele disse aqui? Ele diz assim, louvado seja Iau, Apocalipse, a igreja de Pérgamo, aleluia, não é Apocalipse, é Apocalipse 2, né? Não é 3, aleluia, 3 já é a outra, louvado seja Iau. Vamos ver aqui, Apocalipse 2 mesmo, logo após a igreja de Esmirna, né? Quando ele disse assim, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida, e aqui já entra a igreja de Pérgamo, né? E aí ele entra a igreja de Pérgamo, ele diz assim, e a igreja que está em Pérgamo, isso diz, aquele que tem a espada aguda de 2 gumes, é o que? A palavra, né? Vai para lá, para cá. Eu estou dando, vai para você que está me ouvindo e vai para mim. A palavra é assim, 2 gumes, lá e cá. 2 gumes, a palavra. Né? Conheça as tuas obras e onde habitas, que é o trono de Satanás. Isso é da igreja de Pérgamo lá, tinha um trono a Zeus lá dentro, tinha um trono a chamada Zeus lá dentro, né? Louvado seja Iau. É onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome, ele diz assim, onde está o trono de Satanás? E retens o meu nome e não negaste a minha fé, até nos dias de Antipas. Até o dia de Antipas, eles ainda retinham o nome, que Antipas foi a fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, né? Onde Satanás habita, aqui está dizendo. Mas algumas coisas eu tenho contra ti, que tens aí os que seguem a doutrina de Balaão. Aí começou. A doutrina de Balaão, e a gente vai ver outras. A qual ensina a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse sacrifício de idolatria e fornicasse. Assim, louvado seja Iau, comesse sacrifício. Assim tens também o que retém a doutrina dos nicolaítas. Louvado seja Iau. Então, essas doutrinas de Nicolaíta e Balaão, né? É tudo uma coisa só. Arrepende, pois, quando em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. O que é a espada da minha boca? É o que ele falou, que está na palavra. Ele vai batalhar desse jeito, ele vai fazer como ele disse, ele vai trazer o juízo, a sentença como ele falou. Como ele disse, batalharei com a espada da minha boca. É a palavra que ele falou. Louvado seja Iau. Então, amado, aqui, essa doutrina Balaão, né? Ensina o povo a sacrificar e comer sacrifício a ídolo. Nicolaíta, que também ensina, ela ensina, toda essa doutrina ensina
Por quem? Pelo homem. Essa doutrina, o homem está recebendo, o homem aprendendo com o homem. Ali, ensinando. É ali, aquela hierarquia. Ali, o homem dominando sobre o outro. E trazendo, né? Trazendo ali o que ele acha conveniente trazer. Louvado seja Iau dos Exércitos. Então, amados, vamos voltar aqui. Aí aqui a gente vemos, né? Aqui o povo com medo da morte. O homem se assentou na cadeira juntamente com o imperador Constantino e fez um acordo com ele para não morrer, submetendo as suas doutrinas. Louvado seja Iau. Então, a gente vê essa questão desse povo, como esse povo ficou, né? Como foi que aconteceu com a igreja, né? Sentou ali, se apostatou e se afastou. Louvado seja Iau dos Exércitos. E o que é que Shaolo diz aqui? 1 Coríntios 6, aqui, 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 6, louvado seja Iau. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15. 6, versículo 15, aleluia, diz assim. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros do Machia? Tomareis, pois, o membro do Machia e faria membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que todo que se ajunta com a meretriz faz um corpo juntamente com ela, tornando uma só carne? Ele adverte, né? Para que os homens não façam isso. Louvado seja Iau. E aqui, amado, eu vou falar aqui a respeito no livro de Joel, que o Eterno mostrando aqui a Joel como era que ia acontecer, como era que ia estar aquele povo, como é que aquele povo ia estar. E como era que vinha o que iria acontecer. Como o irmão trouxe, essa Babilônia que viria destruindo. E aqui dá a entender muito bem que foi essa Babilônia que destruiu o povo de Iau. Aqui, ó. Palavra do Iau que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Ouve isto, vós anciões, e escutai todos os moradores da terra. Porventura isto aconteceu nos vossos dias ou nos dias dos vossos pais? Aconteceu várias vezes, né? Ele diz, fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos deste a outra geração. Fazer uma narração, passar o que aconteceu. O que ficou da largata, o gafanhoto comeu, o que ficou do gafanhoto, a lacusta comeu, a lacusta comeu, e o que ficou da lacusta, o pulgão comeu. Foi como 4 reinos. Caldeus, médios persas, grego macedônio e babilônico que ficou aí. Foi tudo tirando tudo, né? Aí ficou comendo. Ele diz, despertai-vos, bêbados, chorai, gemei, todos que bebeis vinho, por causa do mosto que foi tirado da vossa boca. Foi tirado o quê? O vinho novo. O mosto quer dizer o vinho fresco, novo, foi tirado. Ele diz, porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa, sem número, e os seus dentes são dentes de leão, e tem queixada de um velho leão. Aí ele, no versículo aqui 7, diz, fez da minha vide uma assolação. Fez da congregação dele, daquela uma assolação. Louvado seja Deus. E tirou a casca da minha figueira, despiu ela. Por quê? Porque levou ela a outros. Despiu ela, deixou ela no, despiu ela, né? Despiu ela toda e lançou por terra. E os seus ramos embranqueceram, envelheceram. Aí ele diz para ela, para a igreja, lamenta como a virgem que está cingida de saco, pelo marido da tua mocidade. Volta às veredas antigas, volta ao teu pai, lamenta por isso. Volta ao teu pai, ao Criador, aquele que fez o céu, a terra e o mar. Louvado seja Iau dos exércitos. Então, amado, a gente pode ver, né, que aqui esse povo foi embriagado, né? Foi embriagado, indo também após outro, indo após o homem. É aquela velha história. Queremos ser iguais às outras nações. 1 Samuel 8, queremos o rei, queremos ser igual a outras nações. Não queria ouvir Iau, queria ouvir o homem. Então, essa história se repete, vai passando ano e ano e se repetindo, né? Louvado seja Iau. Então, aqui em Provérbio diz assim, Provérbio 21, diz assim, aleluia, Provérbio 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor, né? O vinho é uma doutrina, ensinamento de homem.
A bebida forte e alvoroçadora, todo aquele que nele errar, nunca será sábio. O irmão Roberto trouxe até essa passagem. Em Gálatas 4, o que foi que Shaolo disse? Gálatas 4, Shaolo disse assim, 4:17, ele diz assim, aleluia, louvado seja Yahweh, diz assim, eles têm zelo por vós, né? Essas pessoas têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por ele. Para que você fique zelando a ele, fique honrando ele, fique ali com ele. Né? Eles querem isso. Aí de meus filhinhos, porque sinto as dores de parto, até que o Machia seja formado em vós. Louvado seja Yahweh. Então, amado, devemos estar atentos, né, com muita atenção nisso aí, para não ir após outro, porque não submeter, porque muitas vezes, né, até no nosso meio, a questão doutrinária, em nosso meio, às vezes há uma indução de querer que a pessoa pense igual ao outro irmão, e não como diz a palavra, e não como diz ali, né, querendo levar a pessoa a falar aquilo, né, é a pressão, pressiona a pessoa, né, a pessoa tem que ser muito forte para manter firme ali e dizer não. Eu fui procurar, eu fui ler, mesmo que tenha alguns fermentos, mas está falando assim, e se tiver errado aqui, mas foi como o pai disse, e não como aquelas pessoas que imaginam isso, imagina tal coisa que é assim, e a gente ir naquele caminho. Se eu for citar muita coisa aqui, eu vou citar muita coisa aqui a respeito do sacrifício que Yahshua fez, que as pessoas querem continuar fazendo sacrifício e dizendo, não, mas tem que fazer. E ali o sacrifício perfeito, não, mas a gente tem, aí não quer confiar na palavra, esperar na palavra para receber. Não, mas eu vou dar um jeitinho, eu vou fazer algo para receber. Aí já é uma das coisas. Não induzir a você a ter confiança na palavra que Yahweh falou. A você ter aquela confiança. Yahweh disse, vai se cumprir. Quantas vezes ele afirma que vai cumprir a sua palavra? E ele não vou dar um jeitinho, a gente tem que dar um jeitinho, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo. Aí pressiona, mesmo no meio do sistema e nos outros meios, tem aquele povo que quer que a gente pense igual à cabeça deles. E a gente tem que ficar, essa unidade do Ruá, como eu disse, que eu trouxe até terça-feira essa palavra, terça-feira de noite, a unidade do Ruá está dentro da palavra. Todo aquele, como eu disse, pode ser em Rio Grande do Sul, como é que se diz? Japão, Dinamarca, Estados Unidos, e Brasil, qualquer canto, todos eles vão estar na unidade do Ruá, que é a sua palavra. Vai estar aqui, guardando o vínculo, né, pela unidade na palavra. Ali sim, vamos estar ali. Então, por isso que Pedro disse, se alguém falar, fale conforme a palavra. Aleluia, louvado seja Yahweh. E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia de Yahweh, ou acesse o site www.atalaiadeyahu.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros de Yahweh com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília, tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Yahshua, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Yahweh. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali
dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da obra da caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho, porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima.